Hoje eu quero começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Será que a anemia realmente ela pode levar à morte ou é um mito? Sabia que uma das pesquisas mais procuradas no Google hoje, nos dias de hoje, é essa? Será que a anemia pode levar mesmo à morte? Mas como eu identifico os sintomas, se ela é tão perigosa assim? Como saber se eu tô com anemia? Será que aquela tontura que eu sinto todos os dias pode ser anemia? Aquela fraqueza que eu sinto? Aquele cansaço, será que eu preciso mesmo procurar o médico? Mas quais alimentos eu preciso escolher para amenizar a anemia? Todas essas questões vão ser esclarecidas hoje nesse vídeo. Por isso eu te convido a assistir até o final e compartilhar o vídeo, pois hoje você pode ajudar a salvar uma vida. A anemia, ela pode sim levar à morte se ela não for tratada. E para que isso aconteça, é muito importante nós entendermos as causas da anemia e como evitá-la e tratá-la. E é isso que você vai entender hoje com esse vídeo. É importante a gente conhecer os principais sintomas e saber como identificá-los. É importante saber se você faz parte do grupo de maior risco para desenvolver a anemia e saber como prevenir a anemia. A gente vai começar um vídeo sobre anemia entendendo o que é anemia. Um dos principais intuitos desse canal, que eu fiz esse canal, é trazer informação porque eu acredito que a gente pode prevenir praticamente todas as doenças tendo informações de qualidade e com comprovação científica. Então é importante que a gente entenda os sinais e os sintomas da anemia para poder prevenir. Então te convido a assistir até o final desse vídeo, porque hoje você vai ter um vídeo completo falando tudo sobre anemia. Mas o que é, na verdade, a anemia? Como eu sempre digo, para a gente prevenir ou tratar alguma doença, a gente precisa entender como que ela funciona, da onde que ela é desenvolvida. Então, a anemia, ela é desenvolvida por baixos níveis de ferro no nosso corpo, que eles vão causar muito mais danos do que a gente possa imaginar. O ferro, ele é um mineral importantíssimo para o organismo, que vai ajudar na produção da hemoglobina. A hemoglobina no sangue, ela fornece oxigênio e, portanto, não se pode deixar uma deficiência de ferro sem tratamento. A deficiência de ferro vai levar a essa condição médica que é chamada de anemia. E de acordo também com a Organização Mundial da Saúde, a anemia ela é considerada um assassino silencioso, porque os seus sintomas eles são muito sutis, muito mais sutis do que qualquer outra deficiência nutricional. E para evitar anemia, que é muito mais comum do que a gente imagina, é preciso conhecer e entender a anemia para evitar até a morte. Na anemia, existem pouquíssimos glóbulos vermelhos. Eles não funcionam corretamente e aí não transportam oxigênio corretamente para todo o nosso corpo. E a anemia ela é definida como um baixo número de glóbulos vermelhos. A hemoglobina é a principal proteína desses glóbulos vermelhos. E é a hemoglobina que vai carregar o oxigênio por todo o nosso corpo e distribuir o oxigênio por todos os órgãos e por todo o tecido, inclusive o cérebro. Se você tem anemia, com certeza o seu nível de hemoglobina está muito baixo. E se for muito baixo, os órgãos e tecidos vão ficar sem oxigênio, prejudicando o funcionamento correto desses órgãos. Existem várias causas diferentes da anemia e tem diferentes tratamentos dependendo a causa da anemia. Os tratamentos incluem até transfusão de sangue, medicamentos, as injeções endovenosas, pode incluir mudança na alimentação e suplementação. A anemia, ela não é considerada uma doença pelos médicos, ela é considerada uma condição e é um sinal de que tem uma deficiência de glóbulos vermelhos. Má nutrição, feridas profundas, gestantes,
perda de sangue em mulheres que ficam muito menstruadas, vai levar a uma grande perda de glóbulos vermelhos ou hemoglobina. Qualquer que seja a razão para estar tendo anemia, o resultado é o sangue não conseguindo transportar o oxigênio para todo o corpo. Então não depende a causa da anemia, vai sempre ser essa parte que vai ser prejudicado, nosso corpo não tendo oxigênio suficiente para os órgãos funcionarem corretamente. Existem várias causas de anemia. Por exemplo, quando tem muito pouco ferro, quando tem pouquíssima quantidade de ferro no corpo. Essa anemia é chamada de anemia ferropriva. E a importância do ferro é porque a medula óssea ela precisa do ferro para produzir hemoglobina. Então, sem ferro suficiente, o corpo não produz hemoglobina suficiente para os glóbulos vermelhos. Consequentemente, não tem oxigênio suficiente para os nossos tecidos. Para as grávidas, esse pode ser o tipo de anemia mais comum e se resolve com suplementação de ferro. A perda de sangue também pode causar esse tipo de anemia, por exemplo, um acidente, grandes cirurgias, mulheres que ficam menstruadas muito intensamente, quem tem úlcera, câncer no estômago, anemia por deficiência de vitaminas é outro tipo de anemia. Porque além do ferro, o nosso corpo precisa de vitamina B12 para manter os glóbulos vermelhos saudáveis. E pessoas que não têm uma dieta, principalmente veganos e vegetarianos e pessoas que não consomem carne, são deficientes em vitamina B12 e, consequentemente, vão ter os glóbulos vermelhos reduzidos. E isso vai levar à anemia. Outras pessoas têm deficiência de B12 por ter problemas na absorção da B12. Isso também vai levar a uma anemia por deficiência de vitamina, que é chamada de anemia perniciosa. A anemia pode vir de uma inflamação contínua, que impede o corpo de produzir glóbulos vermelhos suficientes. Por exemplo, câncer, HIV, artrite reumatoide, doença renal, doenças de Crohn, todas as doenças do intestino que provocam uma inflamação, vai diminuir a produção de glóbulos vermelhos. Vou te falar de uma anemia que é muito rara, mas que tem risco grande de vida. Anemia aplástica, que ocorre quando o corpo não produz células sanguíneas novas suficientes. E a causa da anemia aplástica inclui infecções, o uso de certos medicamentos, de novo anti-inflamatórios, doenças autoimunes e pessoas que trabalham direto com produtos químicos tóxicos desenvolvem esse tipo de anemia que pode levar à morte. Outro tipo de anemia é ligada a doenças da medula óssea. Por exemplo, doenças como leucemia podem afetar a forma como a medula óssea vai produzir o sangue. E os efeitos desse tipo de doença podem ser leves até levar ao óbito. E as anemias hemolíticas são outro tipo de anemia, onde os glóbulos vermelhos são destruídos mais rápido do que a medula óssea consegue substituí-los. Algumas doenças do sangue aumentam com muita rapidez como os glóbulos vermelhos são destruídos. Alguns tipos de anemia hemolítica são passadas geneticamente, são herdadas, como a anemia falciforme. A anemia falciforme ela é hereditária e é um tipo muito grave de anemia. A anemia falciforme é um tipo de anemia onde os glóbulos vermelhos eles nascem com uma forma de foice. Essa forma diferente da forma normal faz com que esses glóbulos vermelhos morram muito mais cedo do que os normais. Então o corpo vai estar continuamente com deficiência de glóbulos vermelhos. Mas agora você vai me perguntar, como que eu posso identificar os sintomas da anemia? Como eu posso saber que eu tô com anemia, que meu filho tá com anemia, que minha filha tá com anemia? Será que aquela tontura frequente, aquele cansaço todos os dias, será que é uma anemia mesmo? Será que eu preciso procurar uma ajuda médica? Me acompanhe até o final para você entender por que dos sintomas da anemia e quais são os principais sintomas que vão te dar alerta de que você pode estar desenvolvendo anemia.
Fica ligado porque essas informações podem salvar vidas. Lembrando que uma anemia não tratada, ela pode sim levar ao óbito. Primeiros sintomas que aparecem quando a gente está desenvolvendo anemia. Muito cansaço, aquele cansaço fora do normal, sem explicação, é um sintoma de anemia. E esse sintoma e os outros que eu vou te listar a seguir, eles acontecem porque o corpo não está recebendo oxigênio da maneira correta. Então não vai oxigênio para o cérebro, não vai oxigênio para os músculos. Por isso, desse sintoma de cansaço e dos próximos sintomas que eu vou te falar a seguir. Então, como os músculos estão sem oxigênio pela anemia, ocorre muita fraqueza muscular. Realmente, cansaço é um sintoma grave de anemia. Você tem gripes e resfriados constantemente, mudou o tempo, está gripado, ou então tem diarreias, infecções intestinais frequentemente, cuidado, pode ser um sintoma de anemia. Sabe por quê? Porque a anemia, ela baixa a nossa imunidade. Então, qualquer infecção que tiver, você vai estar propenso a ter. É um sinal de alerta, pode ser anemia. Não consegue se concentrar para ler um livro, não consegue estudar para a prova da faculdade, não consegue ter um bom desempenho escolar. As crianças, meu filho, ele não consegue se concentrar, só tira nota baixa, está sempre cansado, dormindo e não tem aquela concentração, pode ser sintoma de anemia. Leve ao médico para pedir um exame para ver se ele está desenvolvendo anemia. Tem dor de cabeça constantemente, todos os dias com dor de cabeça, sintoma de anemia, porque o cérebro não está recebendo oxigênio suficiente. Anemia pode dar também uma dificuldade de respirar, unhas e cabelos sempre quebradiços e descamando, sinal de anemia. Se teu filho, tua filha, teu parente tem aquela aparência mesmo branca, que não é normal, é sim um sintoma de anemia, aparência pálida, ou até mesmo pode estar amarelada. A anemia ela pode causar até um batimento cardíaco acelerado. Seu coração sempre foi normal, de repente começa com aqueles picos de aceleramento cardíaco. Liga o alerta, pode ser sintoma de anemia. Mas será que todas as pessoas têm a mesma probabilidade de desenvolver anemia? Não. Algumas pessoas entram naquele grupo de risco que a gente diz que tem maior probabilidade de desenvolver anemia. Por exemplo, mulheres na pré-menopausa, mulheres que amamentam, pessoas que têm úlcera no estômago, no intestino, veganos, vegetarianos, pessoas que não comem carne, mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, crianças que tomam 2 a 3 xícaras de leite junto com a refeição todos os dias. Vou te dar um alerta importantíssimo. Você dá a refeição para o teu filho, faz ele comer feijão e bota do lado um copo de leite para ele tomar junto. Sabe o que vai estar acontecendo? O leite ele bloqueia a absorção de ferro do feijão que você deu para o teu filho. Então, não dê leite junto com o alimento que é fonte de ferro. Tem que esperar no mínimo 1 hora para dar leite para o teu filho depois de uma refeição que tem fonte de ferro, porque o leite vai inibir a absorção de ferro pelo organismo. Por isso que às vezes as crianças têm anemia, é por conta disso. Então, fico alerta, uma dica, não dê leite junto com o alimento que tem fonte de ferro para o teu filho. Pessoas também que têm doenças no intestino, doença celíaca, doença de Crohn, também tem maior probabilidade de desenvolver anemia. Indivíduos que passaram por um acidente, perderam muito sangue, pessoas que passaram por uma cirurgia de grande porte têm mais possibilidade de desenvolver anemia. Mas aí você me pergunta, como eu vou prevenir a anemia? A anemia, ela precisa ser diagnosticada nos seus estágios iniciais e não deve ser ignorada, porque ela é uma das principais causas de morte nos países subdesenvolvidos. Nós precisamos, para evitar a anemia, consumir alimentos ricos em ferro, alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Soja, espinafre, lentilha, feijões, cereais que tenham ferro. Só que agora um detalhe, o ferro da carne, ele é
diferente do ferro do vegetal. Então, o ferro da carne, o nosso organismo absorve todinho, na hora. E o ferro dos feijões, das leguminosas, do espinafre, que tem ferro, o nosso corpo só absorve com uma fonte de vitamina C junto. Então, escolha trocar o leite que você dá para o seu filho na hora que ele come por um suco de laranja, um suco de limão, um suco de goiaba, de uma fruta cítrica. Detalhe, tá? Espremido na hora, porque se você deixar o suco parado mais que 15 minutos, adeus vitamina C. A vitamina C já oxidou todinha, não tem mais nada de vitamina C. Dá um suco de fruta para ele, de sobremesa, pica aquela fruta na hora. Ele gosta de morango, é uma ótima fonte de vitamina C. Kiwi, goiaba, laranja, fontes de vitamina C precisam ser ingeridas junto com o alimento de origem vegetal, que é fonte de ferro. Então, toda vez que você for comer espinafre, feijões, lentilhas, que tem muito ferro, lembre-se da fonte de vitamina C junto para o ferro ir lá, poder ser absorvido pelo teu organismo e evitar anemia. Então, para evitar fontes de alimentos que tenham ferro, alimentos que tenham vitamina B12, que é importante também para evitar anemia, alimentos que têm B12, carne, ovos, vegetais verdes escuros, fígado, couve, espinafre. Aí você vai estar fazendo com que o ferro do alimento seja todo absorvido e vai estar evitando a anemia. A anemia, ela é uma condição séria, ela leva sim à morte, mas a gente agora entendendo como prevenir e como ela se desenvolve no nosso organismo, fica muito mais fácil a gente prevenir e ter uma saúde ótima. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo. Milhares de pessoas no Brasil não sabem dessas informações. E você compartilhando o vídeo, você pode salvar uma vida. Já deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, que eu vou ter a maior alegria em poder te ajudar. Um beijo da Rô, até a próxima dica.